Então, nós começamos a primeira aula sobre causalidade. Nós fizemos um simulado sobre vieses, confundimento e interação, que foram os 3 grandes capítulos que a gente vem abordando no livro do Squat. E agora, então, nessa etapa final, que é a aula de hoje e a próxima aula, são maneiras de lidar com os dados para contemplar principalmente confusão e interação. Tá? Mas, de certa forma, sempre também resgatando aqueles aspectos que foram discutidos em vieses. Aqui, então, vocês recordam que lá no capítulo sobre confundimento, ele trazia um exemplo sobre o risco de malária, né, em que se observava que os homens teriam um risco aumentado comparado às mulheres de serem infectados por malária. Tá? Então, seria uma razão de chance de 1,71. Mas o que está associado com ser homem e mulher, pelo menos nesse contexto desse exemplo, e que é fator de risco para malária? Uma das coisas que eles olharam seria, então, a exposição a atividades ao ar livre. Então, a ocupação, trabalho ao ar livre é mais frequente dentre os homens, então eles estariam mais expostos à infecção da malária, né? Então, ao estratificar pelo fator de confusão, o que a estratificação força os dados? Força que tanto homens e mulheres tenham o mesmo nível de exposição ao ar livre, porque dentro do extrato de ocupação maior frequentemente ao ar livre, homens e mulheres vão ser iguais nesse quesito, porque todos vai ser presente essa exposição ao ar livre. E aí não mais existe maior frequência, né? Nesse caso, maior razão de chances de homens comparados a mulheres. Se existe, é muito pequena, porque caiu em direção à hipótese nula, né? Que seria uma razão de chances de uma vez, que seria nenhum efeito ou nenhuma associação. E, da mesma forma, se a gente olhar no outro extrato, que é dentre os indivíduos que têm ocupação, em sua maioria das vezes, não ao ar livre, dentro de casa, ou enfim, dentro de um estabelecimento, homens e mulheres, nesse extrato, todos têm o mesmo nível de exposição a esse possível confundidor. E aí a razão de chance era próxima a 1. Então, é um exemplo que, para controlar, para confundimento, estratificação dá conta, digamos assim, porque dentro do extrato, os indivíduos expostos e não expostos ao nosso fator de interesse, que aqui era sexo, vão ter o mesmo nível de exposição ao confundidor. Então, essa é uma estratégia. A outra estratégia é fazer análise multivariável. Quais são as limitações, né, da estratégia de usar estratificação para controle de confusão? Então, se supõe que existe uma certa homogeneidade dentro de cada extrato. Quando a gente estratifica, que nem naquele exemplo ali, ocupação ao ar livre, de modo geral, todos os indivíduos têm aquele mesmo nível, mas às vezes a gente quer estratificar, por exemplo, por faixas etárias. Se essas faixas etárias, por exemplo, tiverem 10 anos, de 10 em 10 anos eu tenho uma faixa etária. Dentro de uma mesma faixa etária, eu vou ter pessoas de 51 anos e pessoas de 59 anos, por exemplo. E não é exatamente a mesma coisa, né? Então, sei lá, em idades mais próximas de vocês, talvez, sei lá, uma pessoa de 30 anos não é exatamente a mesma coisa que uma pessoa de 39 anos. Então, se assume, né, que o extrato seria homogêneo. Então, todos os indivíduos dentro daquele extrato teriam o mesmo nível do fator de confusão. E isso não é bem verdade quando a gente cria categorias de coisas que são contínuas, né? Então, só lembrar isso como uma limitação dessa estratégia de estratificação para ajuste de confusão. Se a gente usa a estratégia de estratificação, como, por exemplo, esse que eu disse para a idade, a gente pode ter o que se chama de confundimento residual da idade, porque dentro da mesma faixa etária ainda pode haver confusão da idade. Bom, já então a análise multivariável para ajuste,
para confusão. De modo geral, então, são os modelos de regressão. Então, mesmo ali no PPG, eu acho que agora está tendo a disciplina, não tenho certeza, de modelos lineares, né, regressão linear. Tem uma disciplina, se eu não me engano, de dados categóricos, em que vocês vão ver regressão logística, regressão de Poisson, acredito. Tem outra disciplina de análise de sobrevivência, em que vocês vão ver regressão de Cox. De modo geral, esses métodos de regressão dão conta da maioria das nossas situações assim, de demanda. E aí, esses modelos de regressão, eles permitem, né, que a gente estime a associação de cada fator que é incluído nesse modelo de forma independente das outras variáveis que estão ali também contempladas, né? Então, por isso que é um ajuste de confusão, porque simultaneamente controla para as variáveis presentes no modelo de uma forma mútua. E acaba sendo, então, uma maneira muito mais adequada para controle de confusão de variáveis que são contínuas, porque eu consigo considerar ela como, de fato, uma variável contínua, né, e não estratos, como seria necessário para a estratificação. Bom, a estratificação é uma maneira que permite fazer medidas padronizadas, tá? Então, talvez vocês já tenham ouvido falar de padronização direta, padronização indireta. De modo geral, isso é mais utilizado para análise de dados de saúde, como dados de municípios, de estados, eventualmente de países, em que a gente precisa considerar a distribuição etária das diferentes populações, né? Então, a gente tinha visto antes, nos capítulos anteriores, lembram que a mortalidade geral era muito maior nos Estados Unidos do que no México, né? Mas isso porque eles tinham uma distribuição etária, né, com a presença muito maior de idosos na população do que no México. Então, no México só se morria menos, aparentemente, porque as pessoas não estavam em idades em que a probabilidade de morrer é maior, né? Então, uma maneira de contornar isso, calcular a mortalidade em pequenos estratos de faixa etária e considerar ambas as populações, então, como se tivessem a mesma distribuição etária, então, atribuindo a distribuição de uma população de referência. Então, ele explica aqui como se faz isso. Eu pensei muito o quanto investi de tempo em aula para isso. Eu acredito que, se vocês lembrarem que esse é um livro em que explica como se faz, o dia que vocês eventualmente precisarem fazer, vocês recuperem, então, esse texto, e aí vocês vão ser capazes de fazer. São contas que poderiam ser feitas à mão, mas num Excel fica bastante simples de fazer. Então, eu até anotei aqui no cantinho da página, né, que, de modo geral, esse método da padronização direta é utilizado para comparar populações, por exemplo, quando a gente pega dados do DataSUS, né, do Sistema de Saúde. Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com esse tipo de símbolos, enfim, ou equações matemáticas, enfim. Eu lembro, na minha época de aluno, que às vezes isso era bastante assustador, né? Porque a gente não tem contato com esse tipo de nomenclatura, enfim, ou de representação gráfica, eu diria, né? Mas tentem não ter receio disso. E o bom é que aqui realmente é tão simples, porque o mais esquisito aqui é a soma, o símbolo de soma. Então, é só, se vocês forem fazer no Excel, é só fazer para cada linha, que é um extrato da faixa etária, né, a taxa específica por faixa etária,
e depois tem a soma aqui, porque é a taxa específica da faixa etária vezes um peso, que é o tamanho da distribuição na população de referência, e depois divide pela soma desses pesos. Então, é digamos, uma ponderação dos eventos para uma população de referência. Então, o símbolo mais esquisito aqui é o símbolo de soma, que é o mesmo símbolo de soma que vai estar presente no Excel, se vocês forem fazer lá na célula, tá? Ok, aqui ele mostra também de maneira bem didática alguns exemplos de como fazer. Então, aqui algumas ponderações interessantes que eu achei em relação a esse método, né? Por que a gente não usa padronização direta para tudo, em vez de ficar aprendendo a fazer modelo de regressão? Porque é relativamente simples, assim, embora possa soar assustador ou visivelmente ser assustadora a equação, ela é relativamente simples, é só uma multiplicação e uma divisão. Qual é a limitação, né? Ele fala que, por exemplo, se a gente tem nos diferentes estratos uma diferente mortalidade entre as populações, por exemplo, se notavelmente uma população tem uma mortalidade infantil muito maior que a outra população, então mortalidade infantil ali até o primeiro ano de vida, se a gente fizer então, faz a mortalidade específica por faixa etária, multiplica pelo tamanho da população de referência para fazer essa ponderação, depois soma tudo, né? A gente vai ter uma mortalidade geral da população, a gente não vai ser mais capaz de enxergar aquelas diferenças nos estratos que antes existiam, né? Então, só uma ponderação. Então, nessa situação, o risco relativo depende da distribuição etária da população de referência. Porque se na população de referência tiver poucas crianças com menos de 1 ano de idade, aquele estado, por exemplo, que tinha uma alta mortalidade infantil, não vai aparecer como um grande problema, porque foi dado um peso pequeno para aquela mortalidade infantil, porque era, na população de referência, um conjunto muito pequeno de pessoas. Então, só para lembrar que a escolha da população de referência ela não deve ser feita assim, sem pensar. De modo geral, ele sugere aqui que a escolha da população de referência tem algum significado. Então, alguns exemplos, pegar, por exemplo, se eu quero comparar o estado do Rio Grande do Sul com o estado do Rio de Janeiro, eu posso talvez pegar a distribuição etária do Brasil, porque tanto o Rio de Janeiro quanto o Rio Grande do Sul fazem parte desse todo. Se eu quero comparar municípios, eu posso pegar a população do estado do Rio Grande do Sul como referência. Para comparar países, eu posso pegar a população mundial como referência. Então, são opções. Ou então pegar um dos próprios grupos que eu estou comparando como referência. Então, eu descrevo a do Rio Grande do Sul e comparo com a do Rio de Janeiro, mas o meu foco é do Rio Grande do Sul. Então, eu posso padronizar do Rio de Janeiro como se tivesse a distribuição do Rio Grande do Sul, para mostrar se aqui morre mais ou morre menos do que morreria lá se no Rio de Janeiro tivesse a mesma distribuição etária. Eu diria que o método mais comum é pegar um nível maior do que as partes que a gente está comparando, né? Então, se é para comparar estados, pega do Brasil, se é para comparar municípios, pega dos estados. Pode ser utilizado, então, para qualquer taxa, né, ou proporção. Então, eu estava citando mortalidade, mas pode ser também, em vez de mortalidade geral, considerando toda a população do município, pode ser a letalidade de uma doença, pegar só os óbitos dentre casos, pode ser uma incidência, qualquer proporção é possível de se fazer. Tá. Então, basicamente, é isso que eu acho que é importante vocês terem contato nesse momento. Lembrando, se um dia precisarem fazer comparação de municípios, estados ou países, lembrar que no livro do Sclo, ele mostra como fazer a padronização direta. A princípio, é algo tão simples que vocês podem fazer no Excel, simplesmente multiplicando 2 células e depois dividindo por outra e somando as partes. Né? A padronização direta, ela, de modo geral,
ela é menos utilizada, eu acredito, do que a primeira, tá? Ela é calculada utilizando as taxas de mortalidade, por exemplo, de uma população de referência. E aí, então, com essa taxa de referência, a gente calcula qual seria o número de eventos, por exemplo, óbitos esperados na nossa população de interesse, e compara o observado com o esperado. Então, a gente só consegue relatar o quão mais ou menos frequente o observado é em relação ao esperado se a nossa população tivesse a taxa da população de referência. Então, eu vou repetir a mesma coisa com palavras diferentes. Então, se a mortalidade infantil no mundo é X, tá? Um determinado valor. Eu vou aplicar essa mortalidade infantil do mundo ao Brasil e ver para o tamanho da população do Brasil e vou ver quantos óbitos seriam esperados no Brasil se tivesse aquela taxa de mortalidade de referência mundial. E aí eu vou calcular o quanto que o número observado de óbitos, né, infantis é maior, quantas vezes ele é maior ou menor do que essa taxa de referência. Tá? Basicamente, é isso. Tá? A utilização, por que usam isso? Porque, às vezes, a gente tem populações pequenas ou estratos que são pequenos, por exemplo, alguns municípios que a população é pequena, então o número de eventos é pequeno, aí as taxas podem ser muito instáveis. Sei lá, eu tenho um município de, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, e a mortalidade infantil se calcula a cada 1.000 habitantes, quando vê, num ano morre uma criança a mais e duplica aquela taxa de mortalidade infantil, né? Então, tem uma instabilidade muito grande das taxas. Então, essa é uma maneira de a gente pegar a taxa de uma população de referência. Tá? Mas ainda não resolve o problema de populações muito pequenas, porque a instabilidade deve acontecer no número de eventos e não na taxa. Mas é melhor. Aqui é o tal do Monte-Renzo, tá? Eu passei porque ele ainda é uma estratégia que se baseia em estratificação. Ele também é um método de análise, um teste que está disponível, de modo geral, em todos os softwares estatísticos, assim, mas ele também precisa de estratificação. E essa estratégia, assim, ela é muito limitada para fins de ajuste para confusão, porque se eu tenho várias variáveis que eu quero considerar como possíveis confundidoras, por esse método eu tenho que criar extratos que contêm a combinação de todos esses outros extratos das variáveis. Então, tem que ficar fazendo uma combinação múltipla ali de presença e não presença de cada um dos fatores que eu estou interessado, e acaba sendo uma estratégia pouco eficiente, em especial quando a gente tem dados esparsos, assim, em algumas dessas combinações. E como a gente já falou, não dá conta de variáveis contínuas, teria que categorizar elas, então sempre pode sofrer confundimento residual. Então eu pulei aqui o Monte-Renzo, mas é a mesma coisa, ó, são continhas que a fórmula assusta, mas são multiplicações de divisões aqui. Eu só não vou dedicar muito tempo, para não tomar o tempo da aula e porque acaba sendo pouco utilizada hoje, porque a gente tem métodos de regressão que são também amplamente disponíveis. Tá? Então, as limitações desse método de estratificação, todos esses que dependem de estratificação, seja estratificação lá simples, estratificação com várias variáveis ao mesmo tempo, que esse Monte-Renzo, ou a padronização, tem algumas limitações que a gente já estava falando sobre elas até agora. Então, partindo para o tópico mais útil, tá? Que são os métodos de regressão. Eu mencionei que a gente tem disciplinas específicas das regressões no PPG. Eu acho
útil para vocês, como alunos, ter domínio desses métodos, se vocês pretendem continuar fazendo pesquisa na carreira, atuação de vocês, porque realmente grande parte das questões de pesquisa que a gente tem, a gente responde com esses métodos, tá? Então, tem disciplinas específicas que é interessante fazer dependendo dos objetivos de vocês. Agora, se a intenção de vocês no mestrado, no doutorado, é uma coisa mais pontual, talvez vocês vão buscar cursar aquela que tem mais a ver com o tipo de dados que vocês vão trabalhar no projeto de vocês. Eu diria que se vocês não vão trabalhar com nenhum desses métodos, porque a questão de pesquisa de vocês é bastante diferente do que esses métodos podem responder, ainda assim vale a pena ter uma ideia sobre eles, porque na literatura, ao ler os artigos, né, a maioria deles vai envolver alguma dessas técnicas. E nesse sentido, eu acho legal esse capítulo, porque ele traz uma compreensão ampla, assim, para que servem essas técnicas e mais ou menos como que elas funcionam. O que muda entre elas aqui? Regressão linear, logística, de Cox e Poisson. De modo geral, é o tipo do desfecho, tá? Ou delineamento do estudo. Então, dessas que estão aqui, neste quadro, apenas a regressão linear é para variável contínua como variável de desfecho, variável de resposta. Então, a gente estima na regressão linear qual é o incremento no nosso desfecho, que é uma variável contínua, a cada aumento ou mudança de status, de modo geral, das variáveis que a gente considera como potenciais fatores de risco ou fatores de proteção. Tá? Então, todas elas estimam a cada incremento da nossa exposição o que acontece com o desfecho. Tá? Então, o desfecho na regressão linear é uma variável contínua, o desfecho na regressão logística, na de Cox e na de Poisson, de modo geral, ela é dicotômica. Tá? Embora na regressão logística, por exemplo, a gente possa ter um desfecho que são 3 categorias, por exemplo, ou até mais. Fica um pouco, eu diria que bastante mais difícil de interpretar, tá? Exige assim, uma capacidade de abstração maior. Por exemplo, um desfecho com 3 categorias. Eu posso ter pessoas que são eutróficas, que têm um peso corporal adequado para sua altura, pelo índice de massa corporal, por exemplo. Tenho pessoas que têm sobrepeso e tem pessoas que são obesas. Então, eu tenho como considerar o estado nutricional, grosseiramente por peso e altura, em pelo menos 3 categorias. Peso adequado, sobrepeso e obesidade, por exemplo. Então, eu posso considerar essa variável com 3 níveis como minha variável de desfecho. Então, eu tenho como fazer um modelo de regressão logístico ordinal, tá? Mas é bem menos frequente. A gente tende a ser um pouco mais pragmático, talvez, definindo a presença do problema como sim ou não. Então, nesse exemplo que eu dei, eu posso considerar obeso versus não obeso. E aí eu agrupo todo mundo que não é obeso na mesma categoria de desfecho, tá? Cox também é variável dicotômica, do tipo sim ou não, morreu ou não morreu, desenvolveu diabetes sim ou não, desenvolveu câncer sim ou não, e Poisson também. Só que o Cox, ele precisa, ou ele é capaz de contemplar o tempo até o evento. Então, para a regressão de Cox, que é análise de sobrevida ou sobrevivência, a gente precisa de estudos que são longitudinais, que têm o tempo de acompanhamento dos indivíduos, e ele é capaz de contemplar isso. A regressão logística gera como resultado razão de chances, ou, em inglês, odds ratio. A regressão de Cox gera como resultado o hazard ratio, que é o HR que aparece nos artigos. Né? Não tem uma boa tradução para hazard. A gente usa corriqueiramente, chama de hazard ratio. Tá?
Mas é uma interpretação bastante similar à do risco relativo, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho. E a regressão de Poisson, ele calcula diretamente a razão entre as taxas. Então, pode ser uma razão entre proporções, pode ser, então, uma razão de prevalências num estudo transversal ou uma razão de incidências num estudo longitudinal, que é a razão de incidências é o risco relativo. Então, dizendo de outra forma, se eu não tenho tempo de acompanhamento como algo de interesse no estudo, eu posso, por exemplo, ter um estudo transversal, tá? Eu nem tenho tempo, mas se eu quisesse, eu não acompanhei os indivíduos. Eu posso utilizar a regressão de Poisson para estimar a razão de prevalências, que é a medida de associação, estudo transversal e razão de prevalência, certo? Ou eu posso calcular a razão de chances. Eu posso calcular a razão de chances para um estudo longitudinal? Posso. A única coisa que eu não posso é, num transversal, querer calcular hazard ratio ou risco relativo, porque num transversal o cálculo é a razão de prevalências, que é o mesmo do risco relativo, mas a interpretação é uma prevalência não incidência. Tá? Num caso controle, a minha única estratégia é regressão logística, porque eu não tenho as probabilidades, eu não tenho as proporções no caso controle, eu só tenho como calcular a razão de chances, porque a probabilidade do desfecho é definida pelo delineamento. Né? Se eu escolhi, num caso controle, que é para cada caso eu incluir um controle, eu vou ter 50% de desfecho na minha amostra e 50% de não desfecho. Não significa que a probabilidade da doença é de 50%. Todos eles podem ser logística. Então, a logística ela é genérica, ela estima a razão de chances, mas a gente sempre pode calcular a razão de chances, que é a exposição entre os casos e os não casos. Né? Eu posso fazer um estudo, mesmo se for um longitudinal, e lá no final ver, dentre os que morreram, por exemplo, se desfecho por óbito, quão presente era a exposição passada, dentre os que não morreram, quão presente era a exposição passada, e calcular a razão de chance. Então, a razão de chances, que é regressão logística, eu posso calcular sempre, tá? Por vezes, pode ser inadequado, e depois a gente vai mencionar alguma das situações. Mas eu consigo usar a regressão logística de modo geral sempre. Cox eu só consigo usar quando eu tenho acompanhamento das pessoas, que eu tenho tempo até o evento. E Poisson eu consigo usar, exceto para caso controle. Então, eu consigo calcular para longitudinal e consigo usar para transversal. De modo geral, eu diria que num estudo transversal, as pessoas têm a tendência, agora, recentemente, de usar mais a regressão de Poisson, porque calcula a razão de prevalências, que é uma coisa bem mais palpável para a nossa interpretação do que a razão de chances. Cox é o método mais utilizado para estudos de corte e ensaios clínicos randomizados, porque eles têm o tempo de acompanhamento, são longitudinais, e a logística, embora bastante frequente para qualquer delineamento, ela acaba sendo mais indicada para aquilo que é possível fazer no estudo de caso controle, que é a razão de chance. E a linear, eu deixei com menos ênfase, né? Mas ela é também útil, né? E é a única coisa possível quando o nosso desfecho é contínuo e a gente quer descrever isso de forma contínua, método de regressão, né? Mas não é o único, tem outros também, tem Gama, enfim, mas desses mais utilizados, mais comuns, mais amplamente disponíveis e que tem disciplina no PPG, tá? Mas a gente pode, quando a gente tem um desfecho contínuo como interesse, também dicotomizar, porque na prática clínica, ou eu diria na prática profissional, de modo geral, na vida, a gente tende a utilizar pontos de corte para tomada de decisão. Então, eu posso ter numa mesma publicação um desfecho analisado de forma contínua por análise de regressão linear
e também de forma complementar, utilizando, então, um ponto de corte, dicotomizando essa variável contínua de desfecho para utilizar algum outro método de regressão complementar. Bom, como é que funciona a regressão linear, tá? De modo geral, a gente pode explorar os dados de forma gráfica, tá? Tudo quanto é tipo de dado, e eu recomendo que vocês façam isso, assim, que vocês conheçam os dados antes de sair fazendo modelos assim mais complexos, que vão estimar os parâmetros, os coeficientes para vocês, ou as medidas de associação diretamente. Então, uma maneira de olhar para os dados é colocar uma variável versus a outra variável. Então, aqui é um gráfico de dispersão. Eu não sei se eu estou sendo muito, talvez, repetitiva em relação a algumas coisas que vocês estão vendo em outro lugar, ou que já viram na vida, tá? Mas talvez seja novidade para outros, então eu vou tentar contemplar todos. Não sei se faço bem. Então, no eixo X aqui, a gente tem a pressão sistólica, pressão arterial sistólica, e aqui no eixo Y, então, isso é uma regrinha básica, assim, por convenção, a gente põe o desfecho no eixo Y, tá? Que é a espessura da camada íntima da média da carótida, tá? E que é o nosso desfecho. E aí, cada bolinha dessas é um indivíduo no estudo. Aqui que a gente começa a tentar ver padrões, tá? É bastante difícil, às vezes, a gente deduzir um padrão olhando para ela. Eu diria até que aqui não está muito forte, assim, essa associação. Às vezes, os dados são mais bonitinhos, assim, em que a gente tem uma aglomeração dos indivíduos, assim, mais na diagonal, assim, subindo da esquerda para a direita, porque a hipótese aqui, acredito, dos pesquisadores, era que conforme vai aumentando a pressão arterial sistólica, se esperaria que aumentasse também a espessura da camada íntima média da carótida, né? Então, aqui talvez tenha um padrão, mas ele não é assim super forte, que está lá, inclusive para os menos convictos, tá? Mas o modelo de regressão ele vai estimar uma reta, por isso que se chama linear, regressão linear, ele vai estimar uma reta que expressa qual o aumento esperado na espessura da camada íntima média da carótida a cada aumento da pressão sistólica. Tá? Então, as perguntas que a regressão linear pode responder, né? São duas formas de dizer a mesma coisa. O aumento médio nos níveis da espessura da camada íntima média da carótida está associado com um aumento constante nos níveis de pressão arterial sistólica ao longo de todos os níveis de pressão. Então, assim, é justamente isso. Para ser uma reta, para ser uma regressão linear, a palavra linear é nesse sentido de ser uma reta, esse aumento do meu desfecho deve ser constante a cada mesmo salto do meu preditor. Senão ele não vai ser uma reta, senão ele vai ser uma curva. Tá? Outra forma de dizer isso. Pode a associação entre pressão arterial e espessura da carótida ser assumida por uma linha reta, né, que é o modelo estatístico, neste gráfico de dispersão ao redor de uma linha, tá? Então, se for uma linha aqui estimada, né, pelo método de regressão, se assume que os casos, os participantes, na verdade, que estão longe dessa linha, eles só não estão mais perto da linha por um erro aleatório, tá? Simplesmente ao acaso, digamos assim, tá? Esse é o suposto, a suposição da regressão linear, que tudo que não segue a reta é por erro aleatório e que o incremento no desfecho é constante a cada salto do preditor, porque senão não seria uma reta. Então, aqui a representação disso, tá? Para cada incremento no meu preditor, que está marcado aqui pela mudança no eixo X, né?
Então, a cada incremento no meu preditor, o quanto que aumenta no meu desfecho y, tá? Então, eu mudei um nível no meu preditor e subiu isso aqui, subiu esta quantidade aqui no meu desfecho y. Então, esse incremento do eixo y é o próprio coeficiente da regressão para o meu preditor x. Tá? O próprio coeficiente ele já está na medida, na unidade de medida do meu desfecho. Talvez vocês lembrem do colégio vagamente, que y é igual a a mais bx. Então, vocês já tinham aula de epidemia no colégio. Só que aqui eles usam letras mais complexas, o que faz com que a gente se sinta um pouco esperto, mas na verdade é a mesma coisa, tá? De novo, assim, eu brinco com essa coisa da simbologia, mas no começo é bastante assustador. De modo geral, o que importa é a legenda, porque na legenda diz o que é cada coisa, tá? Então, nesse caso aqui, a nossa legendinha, né, que no colégio, como eu disse, a gente aprende y igual a a mais bx, né? Essa primeira parte aqui, que seria o A, é o intercepto, tá? Que é o ponto de partida. Então, quando o nosso preditor for zero, o y já tem um valor, tá? Vai ter situações, inclusive, que esse valor do y também é zero. De modo geral, ele, para a área da saúde, assim, ele não tem significado, tá? O intercepto, a gente nem dá bola para ele, porque não tem como eu estar interessado em descrever qual a espessura da carótida quando a pressão for zero, porque não tem como um ser vivo ter uma pressão sistólica de zero. Então, ele é uma etapa necessária para a estimativa de como os dados se adequam ao modelo matemático aqui, mas ele não tem a constante aqui não tem uma utilidade prática, tá? O intercepto. O que está acompanhado do x ali, o beta, é o próprio coeficiente de regressão, que já é o nosso resultado de interesse. Na unidade de medida que a gente está usando. Então, a carótida, a camada íntima média da carótida se mede em milímetros. Então, esse beta já vai estar em milímetros, tá? Numa regressão linear. Então, vai expressar qual o aumento estimado da variável dependente, que é a variável de resposta y, a espessura da carótida, para cada uma unidade do incremento do nosso variável preditor. Então, se eu incluir no modelo a pressão sistólica em milímetros de mercúrio, ela vai estar lá, alguns pacientes vão ter 80 milímetros de mercúrio, outros vão ter 81, outros vão ter 82. Se eu incluir essa variável contínua que vai aumentando de 1 em 1 milímetro de mercúrio, o meu beta vai estimar a cada aumento de 1 milímetro de mercúrio qual o aumento em milímetros da minha variável resposta. Então, o coeficiente de regressão ele vai nos informar qual o tamanho da inclinação daquela reta. Tá? Expressa a força da associação entre o nosso preditor e o nosso desfecho. Quanto maior o beta, quanto maior a inclinação de modo geral, maior a força da associação. Então, para esses dados, ó, a reta está aqui, ó, não é uma reta super inclinada, mas ela não é paralela, digamos, ao eixo X aqui. Ela vai aumentando aos poucos a espessura da carótida a cada aumento da pressão sistólica. Sempre a gente tem um erro nas nossas estimativas. Grande parte das vezes a gente não descreve ele assim como erro, mas a gente descreve a nossa imprecisão das nossas estimativas com, por exemplo, um intervalo de confiança, tá? Mas só para dizer que esse erro justamente representa a diferença entre cada valor observado, né, do nosso desfecho y em relação ao valor predito. O valor predito é o valor que segue a reta. Então, seria predito que indivíduos com esse nível de pressão sistólica tivessem esse nível de espessura da carótida, mas tem alguns que têm muito mais, tem alguns que têm muito menos. Então, esses caras geram uma estimativa do erro, que se assume como erro aleatório, tá? Ao acaso.
Tá, então, de modo geral, a gente tem valores que são plausíveis de pressão arterial sistólica, ou que na minha amostra foram observados. Nesse exemplo aqui vai um pouco da sistólica, né? Um pouco menos de 80 até próximo a 180. Então, eu não tenho pessoas aqui com uma pressão sistólica de 20, 40, porque não é compatível com a vida. Então, embora a gente tenha dados para essa faixa da reta, a equação matemática força a gerar lá um intercepto, mas como eu falei, esse intercepto não tem um sentido, uma interpretação útil para nós, tá? Uma ponderação, assim, ou uma ressalva, sei lá, que de modo geral o beta, né, que é a nossa força de associação, o nosso coeficiente de regressão, ele vai da ideia da inclinação daquela reta, né? A gente só tem que cuidar em comparar variáveis que vão ter unidades de medida que têm saltos muito diferentes. Então, se eu mudar a minha escala, por exemplo, que nem eu falei, aumentar 1 milímetro de mercúrio na pressão é muito pouquinho, né? Uma pessoa que tem, só para quem não, eu sei que nem todos aqui têm direta formação na área da saúde, quando a gente fala 12 por 8, né? Na verdade, é 120 por 80, né? Então, mudar 1 milímetro de mercúrio seria, em vez de 80, 81, né? Ou 120 para 121, tá? Então, é um salto muito pequenininho. Então, se eu mudar essa escala para 10 milímetros de mercúrio, o meu beta vai ser diferente, que é o quanto vai aumentar minha variável de desfecho. Então, só para dizer que depende das unidades de medida do meu preditor, o tamanho do salto. Isso vale para todos os modelos de regressão. Se eu der um salto pequeno, eu vou mudar pouco o meu desfecho. Se eu der um salto grande, eu vou mudar um pouco mais o meu desfecho. Então, é importante manter em mente que a comparação entre variáveis que são classificadas de forma a expressar um contraste diferente entre elas não são diretamente comparáveis, tá? Vocês lembram que a gente estava comparando lá no simulado circunferência da cintura com IMC, né? O salto não é exatamente o mesmo. Uma maneira de fazer com que as variáveis deem o mesmo salto é, por exemplo, dividir a distribuição das pessoas em quartis. Ou seja, eu ranqueio as pessoas pelo meu preditor, minha variável de interesse, meu fator de interesse, ordeno elas pela minha variável de interesse e divido em grupos de tamanho igual. Então, se eu dividir em quartis, eu vou ter 4 partes. Eu vou ter pessoas até o percentil 25, do 25 a 50, 50 a 75, ou acima de 75 até o 100, que é a totalidade das pessoas, né? Então, se eu dividir em quartis do IMC, em quartis da razão cintura quadril, ou quartis de uma variável que eu nem tenho pontos de corte na literatura, uma clínica, uma assistência, eu vou estar dando o mesmo salto para aquela variável, né, para aquelas duas variáveis. Então, fica mais fácil dizer qual está mais fortemente associada com o desfecho, porque elas vão estar dando saltos iguais em relação à amostra. Ou então, em vez de quartis, eu só dei um exemplo, tá? Eu posso usar um desvio padrão, um aumento da distância dos indivíduos em relação à média em desvios padrões, tá? Então, só para dizer que eu posso descrever isso de várias formas, e que é complicado dizer qual que é mais fortemente associada com a outra, se eu uso saltos diferentes entre as variáveis. Bom, a regressão linear, ela vai estimar uma reta. Só que, às vezes, a reta não é a maneira que melhor expressa a associação entre o nosso preditor e o desfecho. Então, eu tenho como, mesmo na regressão linear, estimar uma associação que não é uma reta, mas, para isso, eu vou ter que incorporar outros termos, tornar esse modelo um pouquinho mais complexo. Então, eu tenho como incluir um termo quadrático na minha associação,
que vai gerar uma associação que é uma curva. Tá? Então, quando vocês forem fazer o modelo de regressão, vocês vão aprender a fazer isso, tá? Não é simplesmente fazer a variável vezes ela mesma, porque isso gera um problema lá para estimar depois, porque eu tenho que incluir o termo linear, que é a própria variável, por exemplo, pressão sistólica ali, que era o preditor, e eu incluo também ela vezes ela mesma, que é o quadrado dela, né? Então, tem que ter o linear, o quadrático. Se eu quiser incluir o cúbico, que é ela multiplicada por ela mesma 3 vezes, eu tenho que ainda ter um modelo linear, o quadrático, o cúbico. Eu vou aumentando a complexidade. Talvez isso vocês lembrem do colégio também, que a gente tinha que botar. Se quer botar no cúbico, tu tem que também colocar o termo linear e o quadrático no modelo. Se não lembra, não tem problema. Então, aqui um exemplo do uso da análise de regressão linear múltipla para associação, então, entre a pressão sistólica e a espessura da camada íntima médica da carótida. Esses são dados do estudo ERIC, que é uma corte americana da década de 80, né? Inclusão dos participantes na década de 80. O modelo de regressão gera o intercepto, a gente já sabe que ele não tem utilidade, tá? É comum nas publicações a gente ter resultados de modelo 1, 2, 3, 4, que são modelos progressivamente ajustados a fatores de confusão. Então, no modelo 1, eu tinha só a pressão sistólica sozinha no modelo, as outras coisas não tinham sido incluídas. Então, isso equivale ao que a gente chama de modelo bruto ou associação bruta entre o preditor de pressão sistólica e o desfecho lá da espessura da carótida. Então, a cada aumento de 1 milímetro de mercúrio na pressão sistólica, se estima que a carótida aumente em 0,0025 milímetros. Tá? Depois, ele incluiu um próximo modelo, além da pressão sistólica, a idade, para ajustar para a idade. Então, o efeito da pressão sistólica, veja que a magnitude caiu a praticamente a metade, ou quase a metade, que era 0,025 para 0,016. Então, indicando que provavelmente a idade aqui estava contribuindo com uma confusão positiva, que estava puxando para cima a associação. Quando a gente incluiu a idade, a gente também estima qual a associação dela com o desfecho. Então, a cada aumento de 1 ano na idade, aumenta 0,0104 milímetros a espessura lá da camada da carótida. Depois, ele ajustou adicionalmente para sexo, tá? O que a gente vê? Que mudou menos do que tinha mudado antes, né? Porque era 0,016 para 0,014, mudou bem menos aqui. Então, indica que o sexo, pelo menos nessa amostra, estava tendo um efeito de confusão sobre a pressão sistólica na associação lá com o desfecho da carótida, bastante menos importante do que a idade. Tá? E aí a gente estima o efeito do sexo para o nosso desfecho. O que acontece? De modo geral, a gente categoriza os nossos preditores considerando o nosso fator de risco com um valor mais alto, nosso fator de interesse, do que o valor de referência. Então, o valor de referência recebe um valor menor aqui na categorização da variável. Então, homem é 1, mulher é 0. Então, ainda o modelo de regressão vai estimar a cada incremento no meu preditor qual a mudança no meu desfecho. Então, um incremento no preditor significa homens versus mulheres. Então, homens versus mulheres tem uma espessura lá da carótida de 0,097 milímetros a mais do que as mulheres. Índice de massa corporal aqui, a cada aumento de 1 kg por metro quadrado, aumenta 0,03 a espessura lá da carótida. Mudou muito pouco o efeito do sexo, inclui o IMC, mudou muito pouco o efeito da idade, inclui o IMC, mudou muito pouco o efeito da pressão sistólica, quando inclui o IMC. Então, o principal confundidor aqui parece ter sido a idade, mas nesse modelo 4, a associação entre pressão sistólica e
camada entre uma média da carótida está ajustado para a idade, sexo e IMC. Daí ele também cita que o modelo de regressão linear, além de conseguir contemplar, se for o caso, uma associação que não é linear, uma quadrática, incluindo termos, por exemplo, quadráticos, né, para fazer uma curva, ou cúbicos, ou enfim, uma outra forma, também é possível contemplar a interação. Tá? A interação também, quando vocês forem cursar as disciplinas, vocês vão ver que é exatamente isso. Eu só posso considerar um coeficiente que é complexo no sentido de considerar a interação entre pressão sistólica e idade, por exemplo, se eu tiver uma interação aqui, se eu considerar o efeito sozinho de cada uma delas. Então, eu preciso incluir pressão sistólica no modelo como variável independente, né, preditor, preciso incluir a idade e preciso incluir o termo de interação entre elas. E aí eu tenho como solicitar lá no software de análise o resultado para cada nível para cada um dos níveis de pressão sistólica e idade, as combinações, qual é a associação, qual é o desfecho específico da carótida. Tá? Aqui é só uma ilustração que o nosso gráfico de dispersão fica esquisito quando a gente plota, põe no gráfico a variável preditora dicotômica como sexo, né? Eu não tenho uma nuvem de valores porque eu não tenho pessoas entre mulheres e homens. Em relação ao sexo, ou as pessoas são mulheres ou elas são homens. Então, os dados ficam acumulados nas duas possibilidades, tá? Então, eu, na verdade, vou ter uma distribuição da espessura da carótida entre as mulheres e uma distribuição da espessura entre os homens. Então, o modelo de regressão continua estimando a cada salto de uma unidade no meu preditor, que é a mudança de mulheres para homens, o quanto que aumenta na minha variável de desfecho Y. Tá? Então, ainda é uma reta, né, que conecta os dois níveis da minha exposição. Justamente começo dizendo que o modelo de regressão logística ele serve para desfechos que são binários ou dicotômicos, como, por exemplo, morreu ou não morreu, apresenta determinada doença, sim ou não. Tá? Independente do delineamento, a gente tem condições de utilizar o modelo de regressão logística. Não sei se contribui para a compreensão, mas se chama logística porque é uma maneira de poder transformar numa reta a associação entre as chances de exposição e versus não exposição de casos e controles, tá? Também vai ser um incremento constante na razão de chances a cada incremento do preditor X. Então, também é uma maneira de que uma reta expresse a relação entre o preditor e, no caso, a medida de associação, que é a razão de chance. Exatamente o que eu falei. Então, a razão de chances corresponde ao incremento de uma unidade na variável independente do preditor, quando compara, né, um exemplo, homens e mulheres, e o modelo vai dar como resultado um coeficiente também, um beta, só que aquele beta ele não tem uma interpretação direta. A gente precisa fazer o anti-logaritmo desse beta para poder interpretar. E aí, isso significa elevar o coeficiente na exponencial. Ainda bem, o software já faz isso para a gente. Então, eu só quis aqui fazer uma observação que em muitos softwares, o que aparece no output, lá na saída do programa, é bem assim, ESP-beta, tá? Ou ESP-B. Ali, no caso da regressão logística, é o resultado da razão de chances. É o exponencial do beta. O beta em si, o coeficiente, não tem uma interpretação direta, vocês vão ter que procurar o exponencial do beta para ver a interpretação da razão de chances. Então, aqui é um desfecho
doença coronariana é um evento incidente, mas mesmo assim foi calculado fazendo chances, né, pelo modelo de regressão logística, lá no mesmo estudo ERIC. Então, o desfecho de doença coronariana, e aí aqui tem os preditores sexo, então, homens versus mulheres teriam 3,7 vezes a chance de desenvolver a doença coronariana. Fumantes teriam 2,1 vezes as chances de não fumantes de desenvolverem doença coronariana. E assim vai, tá? As variáveis contínuas é para cada incremento de uma unidade medida, que no caso da idade foi incluída no modelo em 1 ano. Então, a cada 1 ano, o risco é multiplicado por 1,011, né, que é a razão de chance, ou seja, é 1,1% maior a cada incremento de 1 ano na idade. E a sistólica, colesterol e IMC, todas aqui foram incluídas de forma contínua, então é cada incremento de uma unidade, né, da própria variável, número de mercúrio, miligramas por decilitro e assim por diante. Por isso que o odds ratio aqui fica tão pequeno, tão próximo a 1, porque o incremento é pequeno, o contraste entre os participantes é pequeno. Aqui, então, é ainda o mesmo estudo, e em vez de, sei lá, um incremento de 1 quilograma por metro quadrado, ele considerou obesos versus não obesos, né? Em vez de considerar o aumento de miligramas por decilitro no colesterol, ele categorizou entre aqueles que tinham hipercolesterolemia ou não. Hipertensão também dicotomizou, em vez de considerar as variáveis contínuas, tá? Isso acaba impactando um pouco nas medidas de associação das outras variáveis, por exemplo, idade e... Não, desculpa. Sexo e fumo, tá? Nesse modelo que está ajustado para essas variáveis de forma categórica, 3,7 e 2,02. Se a gente voltar, aqui ficou 3,7 e 2,1. Mudou a mínima coisa aqui no fumo, porque algum prejuízo, ainda que pequeno, se tem no ajuste para essas variáveis, porque ao categorizar, que nem está na próxima tabela, entre obesos e não obesos, dentre os obesos eu tenho os super obesos, os um pouco menos obesos, varia dentre os obesos o nível de obesidade, da mesma forma que dentre os não obesos também varia o IMC. Então, da mesma forma, o colesterol e assim por diante. Então, por isso que impacta um pouquinho nas outras variáveis também. Mas, para fim de interpretação, é muito mais fácil eu dizer que obesos, quando comparados a não obesos, têm 21% mais chances de apresentarem doença coronariana, né? Uma coisa bem mais palpável do que falar cada incremento de 1 quilograma por metro quadrado, né? Assim, a mesma coisa para colesterol e para hipertensão. As associações mudam porque mudou o salto que a gente está dando nessas variáveis. A regressão logística também permite que a gente estime, e os softwares fazem isso para a gente, qual é o valor predito, né, da combinação dos diferentes fatores de risco, fatores de proteção que a gente está avaliando. Então, a gente, com isso, tem como criar equações de predição. Então, se vocês já ouviram falar no score de Framingham, por exemplo, para avaliação de risco cardiovascular, ele foi obtido através de um modelo de regressão logística, né? Então, é um score que, com base nas características das pessoas, sexo, idade, colesterol, pressão sistólica, fumo, presença de hipertrofia ventricular ao eletrocardiograma e exames de glicose, a gente tem como classificar ou estimar qual a probabilidade de um evento cardiovascular em 10 anos. Foi obtido, então, a partir de regressão logística. Quando a gente
considera uma variável contínua no modelo, como eu já mencionei antes, a cada incremento na minha variável de exposição, quanto vai aumentar o meu desfecho. Eu considero que esse aumento é constante por ser uma reta, né? Então, tem que avaliar se isso é verdadeiro. Então, se eu estimo aqui que a razão de chances para hepatite B é o mesmo a cada ano de ocupação. Então, a cada 1 ano de exposição, ocupação de exposição, a cada 1 ano o risco aumenta. Eu estimo que essa mudança de 1 ano é de quem trabalha 3 anos versus 2 anos naquela ocupação, quem trabalha 40 anos versus 39 anos, tá? Então, se eu estimo que a cada 1 ano, não me importa se é bem pouquinho na minha gama de valores possíveis ou bastante, tá? Então, primeiro eu estava falando da idade. Eu aumentar 1 ano da idade, quanto aumenta meu risco de ter um evento cardiovascular. Eu estimo que esse impacto de aumento de 1 ano da idade seja o mesmo para quem tem de 40 e passa para 41 anos, ou quem tem de 70 e passa para 71 anos. Esse é o pressuposto, e a gente tem como testar se isso é verdade, ou se tem que incorporar alguma curva, né, nessa associação e não uma reta. Tá. Uma ressalva aqui, então, é que quando a gente tem eventos muito frequentes, uma doença que é muito frequente na população, eu vou ter um risco relativo limitado pela essa alta frequência do desfecho no meu grupo de referência, tá? Então, por isso que o risco relativo e a razão de chances nem sempre se equivalem. Eu posso ter uma razão de chances na magnitude de 5, 6 vezes, e o risco relativo não poder chegar a esse valor, porque não cabe 5 vezes em relação ao valor de referência. Se eu fosse calcular, por exemplo, uma razão de prevalências ou um risco relativo, se o delineamento permite. Então, a moral da história é que a interpretação da razão de chances, ela só se assemelha ou se aproxima mais da interpretação do risco relativo. A gente tem a tendência a falar risco, por exemplo, a gente só poderia falar risco quando a gente mede incidência, né? A razão de chances não está medindo incidência diretamente. Então, a razão de chances só se aproxima do risco relativo quando o nosso desfecho de interesse é raro na nossa população. Então, no grupo de referência, que são os não expostos, quando essa frequência basal, então, do desfecho é até 20%. Se é um desfecho mais frequente na população, o odds ratio vai ter uma tendência a ser muito maior do que seria a razão de prevalências ou o risco relativo. Então, é só uma ponderação de que a gente tem que cuidar ao interpretar uma razão de chances como se fosse um risco relativo em situações que a gente está falando de uma doença que é muito frequente na população. Partindo para o modelo de regressão de Cox, ele é aquele modelo que, então, consegue contemplar o tempo até o evento. Então, operacionalmente no software, além de a gente definir qual é a variável de desfecho, quais são os possíveis fatores de risco de proteção, a gente inclui lá qual a variável de tempo até evento. Então, desde que o indivíduo foi incluído no estudo até o momento que ele sofreu o desfecho, ou se ele não sofreu o desfecho, até o término do segmento para fazer análise de dados, que pode ser o último dia de acompanhamento, ou eventualmente se ele abandonou o estudo, a gente tem um segmento dele até ele abandonar o estudo. Então, é o tempo de cada participante, a contribuição dele no estudo. O que significa o hazard ratio? Ele é uma razão de riscos também, do inglês, alguém, se quiser, pode me ajudar, mas hazard é como se fosse azar, azares. Acho que não é uma boa tradução, mas é bem a ideia do que traz aqui como uma ideia de risco iminente. Então, a qualquer ponto no tempo, o hazard entre os expostos a um fator de risco vai expressar quantas vezes ele equivale ao hazard daqueles não expostos a esse fator de risco. Porque é a razão dos hazards, né? Hazard ratio.
o hazard, então, entre expostos e não expostos, se assume que seja constante ao longo do tempo. E cada um deles pode flutuar. Então, esse risco iminente, assim, de sofrer o desfecho, ele pode até ao longo do tempo de vida das pessoas ser um pouco maior ou um pouco menor. Mas, ao comparar os expostos e não expostos, eu tenho sempre a mesma relação entre eles. Então, se eu estimo um hazard ratio de 2, então o hazard, o risco, eu posso chamar de risco, é sempre o dobro em expostos do que não expostos. Seja esse risco basal e absoluto, o hazard, muito grande ou muito pequeno, é sempre o dobro entre expostos e não expostos. Eu acho que aqui tem uma boa ilustração, ó, de que o hazard, então, é essa, como se fosse a probabilidade, em cada instante, qual a probabilidade, assim, iminente da pessoa sofrer o desfecho, tá? Porque como ele tem o tempo, eu tenho como estimar para cada momento, né, do segmento, qual é o risco nos expostos e não expostos. Se é um hazard aqui de 2 vezes, eu acabo interpretando de forma bastante similar ao risco relativo. Eu digo que o risco é o dobro dos não expostos. Então, aqui, se vocês olharem, dá para ver que é o dobro, né, no começo. Aqui no final também, ó, esse pontinho aqui é a metade desse aqui, ou seja, esse é o dobro desse aqui. Tá? Então, mesmo que os riscos não sejam constantes, o hazard não seja constante ao longo do tempo em cada grupo, a relação entre expostos e não expostos é constante, de 2 vezes. Então, aqui, para ser mais expressivo ainda, ele desenhou uma forma bem louca de como se comporta esse risco instantâneo de evento. Instantâneo porque ele é calculado a cada momento qual é o risco de cada grupo sofrer o desfecho. Tá? E se observa que é sempre o dobro nos expostos e não expostos. Então, o que é constante ao longo do tempo, uma suposição desse modelo, é a relação entre expostos e não expostos. Como que ele calcula o hazard para cada momento? É como se fosse fazer assim, eles veem em cada tempo de segmento quantas pessoas ainda estavam em risco de se tornar um novo caso. Então, para estarem em risco de se tornar um novo caso, ele não pode ter sofrido o caso, não pode ter sofrido o evento antes, né? E ele ainda tem que estar no estudo. Então, é como se fosse uma população dinâmica, porque ao longo do tempo vai mudando ele, porque alguns vão sofrendo evento e vão saindo, né, do denominador de estar em risco, né, ou vão abandonando o estudo. Então, tem como calcular para cada momento qual o risco iminente de sofrer o evento. Tá? Então, em contraste, né, então, diferentemente da regressão logística, ele considera que cada participante pode ter um tempo diferente de segmento no estudo. A regressão logística considera que todos os participantes tiveram o mesmo tempo de segmento. Então, quando eu tenho poucas perdas nos estudos de segmento, tá? Pode ser ensaio clínico, pode ser corte, tenho poucas perdas. E, de modo geral, o tempo de segmento foi o mesmo para todos os participantes. O resultado da regressão logística vai ser, se for um evento raro, né, vai ser bastante parecido com o resultado do hazard ratio. Tá? Ou mesmo o risco relativo vai ser muito próximo do hazard ratio, se eu fosse calcular a regressão de Poisson que a gente vai ver depois. Mas, quando o tempo de segmento é muito variável entre os participantes, por exemplo, assim, ó, a gente tem estudos que tem milhares de pessoas, a gente não consegue incluir milhares de pessoas na mesma semana. Então, por vezes, a gente leva 3, 5 anos só para avaliar uma única vez cada participante, para incluir os participantes no estudo. Então, no momento que eu incluí o último no estudo, o tempo de acompanhamento dele é nenhum, né, ou de dias, enquanto que eu tenho caras que foram incluídos lá no comecinho do estudo que já estão sendo acompanhados há 5 anos. Então, eu ignorar que aqueles que foram incluídos
Antes, eu tive mais a oportunidade de observar um evento dentre eles do que os que eu recém comecei a acompanhar, que nem tiveram tempo ainda de sofrer o desfecho, seria um equívoco. Então, uma maneira de contemplar a possibilidade de observar um evento mais frequentemente naqueles que eu acompanho por mais tempo é fazer essa análise de sobrevivência, análise de sobrevida, que é o modelo de regressão de Cox. Esse é um problema maior ainda se o tempo de acompanhamento é diferente entre expostos e não expostos, o que é bastante comum, assim, porque abandonam mais o estudo ou sofrem, assim, sei lá, eu estou interessado em evento cardiovascular como desfecho e as pessoas estão morrendo por outras causas, mais num grupo de expostos que não expostos. Eles não tiveram um infarto, talvez porque, que é o meu desfecho de interesse, porque eles não tiveram oportunidade, eles morreram antes de outra coisa. Então, não é que eles nunca infartariam, talvez iriam infartar 6 meses depois, eles não infartaram 6 meses depois porque eles sequer estavam vivos, não tiveram essa oportunidade. Então, uma maneira de considerar que até o momento em que ele foi seguido, ele não teve o evento, é fazer essa análise de sobrevida, que daí ele entra ali no numerador, no denominador, enfim, para o tempo que ele contribuiu no estudo. Então, o resultado vai ser bastante parecido na forma de apresentação do modelo de regressão logística, tá? Só que em vez do odds ratio, né, razão de chances, a gente vai ter o hazard ratio, e tudo aquilo que as considerações que a gente já fez de interpretação, a cada aumento de uma unidade na minha exposição, quanto que muda o meu desfecho, isso, o funcionamento disso é o mesmo, seja para a regressão linear, seja para regressão logística, para regressão de Cox ou Poisson, é sempre para cada aumento de uma unidade no meu nível de exposição quando muda o desfecho. Só cada regressão muda o desfecho, que é o hazard ratio vezes da razão de chance. Então, por exemplo, fumantes. A cada aumento de uma unidade no fumo, significa comparar quem fuma versus quem não fuma, tem um risco que equivale a 2 vezes. A cada aumento de um ano na idade, o hazard, aqui, que é o risco, aumenta em 1,2%, ou é multiplicado por 1,01 duas vezes. As mesmas ponderações que quando a gente dicotomiza ou categoriza variáveis que naturalmente são dicotômicas, a gente ganha em interpretação, a gente consegue estimar o risco para saltos que fazem mais sentido na prática clínica assistencial, mas a gente perde um pouquinho de controle da confusão. Regressão de Poisson é aquela que serve para estimar razão de prevalência e risco relativo. Então, ela calcula razão de taxas ou razão de proporções. Então, serve para razão de prevalências, serve para razão de incidências, que também é uma proporção, né, que a gente chama de risco relativo. Então, diferentemente da regressão logística, que vai dar resultado em razão de chances, a regressão de Poisson vai dar resultado em razão de prevalência ou risco relativo, dependendo do delineamento. Também para desfecho de cotão. Então, aqui, por exemplo, ainda é sempre o mesmo exemplo que ele está calculando, tá? Que é um estudo aquele de corte para estimar o risco de doença coronariana. Então, aqui se esperaria que o risco seria de 3,2 vezes comparando homens versus mulheres de apresentadas coronariana. Então, aqui é a própria taxa de evento, né, quão mais frequente ela foi em homens do que mulheres, não é a razão de chances, é a própria taxa de evento, que como é um estudo de acompanhamento, é a própria incidência da doença ao longo do tempo de acompanhamento. Bom, só uma pequena observação aqui nessa sessão, que é algumas coisas de vocabulário, até para que vocês saibam o que é, se ainda não tiveram contato, talvez tenham alguma dúvida aqui. O que se deve usar, o que se pode utilizar quando a gente faz um estudo de caso controle em que tem um pareamento?
se existe um pareamento, e esse pareamento é assim, para cada homem de 52 anos, eu vou, que é caso de câncer, eu vou incluir também homem, de também mesma faixa etária, preferencialmente próximo a 52 anos, em que não é caso de câncer. Então, eu faço um pareamento que é por indivíduo. Para cada caso, eu encontro um controle que é similar naquelas variáveis de pareamento. Eu posso usar um modelo que se chama de regressão logística condicional, que o modelo me permite informar informar o software, né? Quais foram as variáveis que foram utilizadas para esse pareamento, e aí a interpretação ela vai ser similar no sentido de ajuste, né? Vai estar ajustado não somente para aquelas variáveis que foram incluídas no modelo como covariáveis, né, que a gente chama, que são os possíveis confundidores, mas também vai estar ajustado para aquelas variáveis que definiram o pareamento, né? Nesse exemplo que eu dei, idade e sexo. Então, é só para dizer que a regressão logística condicional para essas situações em que houve o pareamento. Tem estudos de caso-controle em que não necessariamente é incluído, assim, para cada caso, individualmente, um controle similar, mas que tem alvos de recrutamento, sabe? Então, de tempos em tempos, ali avalia, dentre os casos, a proporção de homens e mulheres é mais ou menos essa distribuição etária. Então, agora eu tenho que procurar não casos que estão me faltando mais para poder ficar similar, né, a frequência e distribuição, que precisa incluir mais mulheres, mais jovens, por exemplo, né, para que os grupos de comparação, né, no estudo de caso-controle, sejam similares em proporção. Então, o recrutamento é feito assim, sem ter um pareamento individual para cada caso com um controle especificamente. Uma forma de ajustar, daí, como não teve um pareamento individual, dá para simplesmente fazer um modelo de regressão normal, incluindo como covariáveis, né, como possíveis confundidoras, aquelas variáveis que foram utilizadas para pareamento. Tá? Então, como um ajuste para confundimento assim, mais seguro, assim, incluir elas também no modelo, embora não seja bem o caso de usar a regressão logística condicional, porque não foi tão condicional assim a inclusão dos controles para cada caso. Tem uma situação de estudos que são chamados assim dessa forma, estudos de caso-controle alinhado. Tá? Então, são situações em que já se está fazendo acompanhamento de uma corte por um longo tempo e eu quero fazer um subestudo. Eu quero fazer algumas análises adicionais que têm algum custo, então eu não quero fazer em toda a minha corte, porque eu ia gastar muito dinheiro fazendo em todos os que não viraram casos. Eu vou amostrar os controles da minha corte com base nas características dos casos. Então, posso fazer pareamento, né, para esse sorteio, para incluir controles similares aos casos, seja essas características a mais que eu quero investigar, né, que não fazem parte da corte original, são coisas a mais que eu quero fazer. Então, eu faço um subestudo que é alinhado a essa corte principal. Podem ser exames laboratoriais, que nem disse, podem ser mais caros, ou são perguntas que eu vou ter que chamar as pessoas para questionários adicionais, ou são exames, que eu quero fazer exames adicionais. Então, quando se quer otimizar recurso, em vez de estudar toda a corte, eu estudo todos os casos que forem sendo contabilizados, né, a partir dessa corte, e uma subamostra dos não casos, só para otimizar recursos. Tá? Um caso, controle alinhado a uma corte. Parecido com isso, em vez de eu incluir um controle para cada caso, eu posso fazer um estudo que se chama Case Cohort, que é um caso corte. Então, para comparar aos casos, em vez de eu pegar indivíduos com as mesmas características dos casos, eu pego uma amostra aleatória dessa coorte para comparação. E aí, para fazer essa análise, é um pouquinho mais complexo, mas os softwares permitem
que eu informe os pesos que cada participante tem no estudo maior, principal da corte, para poder estimar, por exemplo, o hazard ratio, se for o caso, se quiser, tem como fazer regressão de Cox, né, que é análise de sobrevivência, num estudo que teve como delineamento um caso coorte, tá? É só uma estratégia de amostragem diferenciada nesses dois estudos. A análise é um pouco mais complexa, porque vai precisar informar ao software qual o peso que cada participante representa na população original, da onde ele foi obtido. É isso. A ideia é que semana que vem a gente continue, então, para finalizar esse capítulo e aí terminar nossas leituras. Então, semana que vem a gente termina esse capítulo a partir do 7.47. Ok?